Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, resolvi aparecer hoje nesse feriado de carnaval para ensinar vocês a fazer uma nécessaire linda, super fácil de fazer e super útil para o nosso dia a dia. Então, a proposta dela é que ela seja uma nécessaire que você pode estar utilizando para guardar as suas maquiagens ou então para você guardar os seus itens de manicure. Enfim, ela pode ser multiuso. Você pode até não querer usar para nenhum e nem outro. Você pode colocar uma estampa assim de coruja e ela vira um estojo bem lindão, tá bom? Ela é super fácil de fazer, como eu já disse, e eu vou ensinar vocês a fazerem o molde dessa nécessaire. Olha só que linda, gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, gente, vamos fazer o molde dessa nécessaire. Vocês vão ver que é super fácil de fazer, tá? Você vai cortar uma folha sulfite, talvez aquela cartolina, o papel cartão, a medida de 29 centímetros de largura por 16 centímetros de altura, tá? E aí, a gente vai fazer algumas marcações aqui nesse retângulo. Começando na parte de baixo, nós vamos fazer a caixinha de leite. A nossa caixinha de leite vai ter 3 por 3. Então, você vai riscar um quadradinho. Deixa eu virar aqui, porque eu não consigo enxergar. Então, risca um quadradinho de 3 por 3. Nas duas laterais, tá? Pronto, ó. 3 por 3. Aí, na parte superior, você vai fazer uma marcação de 1,5 cm. Apenas 1,5 cm. Aqui, ó, faz uma marcaçãozinha, tá vendo? E do outro lado, a mesma coisa. Então, agora você tem duas marcações ali em cima. Você vai traçar um risco dessa marcação até o final aqui, o final ou o início da caixinha de leite, tá? Desse jeito assim, ó. Ó, nas duas laterais, tá? Ó, ficou assim, certo? Agora, você vai recortar esse excesso aqui, ó. Recorta bem em cima do risco. Essa minha tesoura tá um pouco ruim, deixa eu pegar outra. Pera só um pouquinho. Ó. Então, esse aqui é o formato da nossa nécessaire. Ela tem 29 por 16, caixinha de leite de 3 por 3, tá bom? Vamos pro próximo passo. Então, aquele molde lá que eu risquei junto com vocês, eu transferi para essa embalagem aqui de pizza, que eu gosto que eles fiquem mais durinhos assim, porque daí eles conservam por mais tempo, tá? Então, eu sempre faço isso porque é uma coisa que eu sempre vou estar fazendo, então já tenho pronto o molde. Eu cortei 2 vezes aqui no tecido principal. Eu escolhi esse tecidinho aqui, é um tricoline.
E esse aqui já tá estruturado e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para fazer essa necessaire, tá? Então, eu cortei 2 vezes no tecido principal. Para fazer a estruturação, eu utilizei o nylon acoplado junto com o TNT de gramatura 80. Então, você vai cortar 2 vezes no TNT de gramatura 80, pode ser a 100 também, que dá certo. E 2 vezes no nylon acoplado ou dublado, dependendo da região onde você mora, pode ser conhecido como dublado também, tá? E aí, eu cortei também 2 vezes no tecido de forro. Como essa necessaire tem como objetivo guardar ou itens de manicure ou itens de maquiagem, eu quero que ela seja por dentro impermeável. Então, eu escolhi para forro esse aqui que é o nylon emborrachado. Eu tenho gostado bastante de usar esse material aqui. Então, você vai cortar 2 vezes. Caso você não queira fazer impermeável por dentro, você pode estar utilizando o tecido tricoline ou de outro da sua preferência, tá bom? Então, agora, também vou mostrar para vocês o zíper. Eu tô utilizando aqui o de número 5. Eu cortei ele com 33 centímetros, porque eu gosto de deixar um espaço para poder colocar o cursor. E o cursor também de número 5. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa estruturação aqui. Caso você não tenha esses materiais e queira utilizar outro estruturador, você pode estar utilizando a manta R1, R2 ou somente o nylon dublado ou somente o TNT, mas daí eu aconselho a usar o TNT um pouco mais grosso, acima de 100, tá bom? Então, como que eu faço para unir tudo isso aqui? Você tem 2 opções, você pode utilizar a cola spray, ou você pode fazer uma costura de segurança em toda a volta. Então, o que que eu faço? Eu peguei o nylon dublado e risquei o meu molde nele. Então, eu pego o meu tecido, eu passo bem, eu deixo ele bem passadinho, eu viro ele pro lado avesso, eu coloco uma camada de TNT, desse jeito assim, e venho com o meu risco, né? Ó, a espuminha, ele tem um lado que tem a espuma e tem o lado do nylon. Então, eu risco o molde no lado do nylon. Então, esse lado vai ficar de frente pra mim, tá? E eu coloco assim. Eu uno esses 3 aqui. Nesse momento, se você não tiver muita segurança, você pode estar utilizando estes clipes aqui para colocar em toda a volta, para não correr o risco do tecido deslizar. Como eu já tenho um pouco mais de prática, eu vou levar para a máquina e vou fazer uma costura em toda a volta. Eu não vou costurar exatamente em cima do risco, eu vou costurar mais ou menos uns 2 milímetros para dentro. Assim, eu vou deixar o risco para que eu possa cortar depois, tá bom? O corpo já está preparado, ó, as 2 partes foram estruturadas, tá? Às vezes, se você utilizar esse estruturador sem passar cola, você vai ver que ele fica um pouco assim, porque não tem nada colando aqui, ó. Mas depois, quando você faz a peça e termina, e você vai ver que ele acaba se amoldando ao molde, tá? Então, ele não vai ficar com esse aspecto assim, molenga. Mas no final você vai ver, você tem que experimentar. Como eu tenho experimentado vários tipos de estruturadores. Esse aqui é um dos estruturadores mais em conta que eu tenho percebido, tá? Então, agora, nós temos aqui 2 partes. Vou reservar uma. Eu já vou colocar minha etiqueta, porque eu sempre acabo me esquecendo. Se você tiver aquela etiqueta de couro, você pode colocar bem centralizado aqui. Mas eu vou colocar essa etiqueta aqui de cetim. Escolhi uma das partes aqui. E com a logo virada para baixo, eu vou fazer uma costurinha aqui. Mais ou menos uns 2,5 centímetros da parte superior, eu vou fazer uma costura
aqui fixando essa etiqueta, tá? Deixa eu só puxar essa linha aqui, que ela soltou um pouquinho. Pronto. Ó, já fixei a etiqueta. Depois, quando eu fechar a peça, ela vai ficar assim pro lado de fora. Agora o que nós vamos fazer, vamos colocar o zíper. Vamos pegar a parte do dentinho do zíper e vamos posicionar sobre o tecido desse jeito assim, tá? Então, o direito do zíper sobre o direito do tecido. Deixa assim uma margem. Eu deixei bastante margem aqui para que eu possa encaixar o cursor depois. Vamos alinhar essa parte aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui em cima. Ó, uma costurinha de segurança. Agora eu vou vir com o forro, a parte direita do meu forro sobre a parte direita do meu tecido principal. Eu vou posicionar dessa forma. Caso você esteja utilizando o nylon emborrachado e não sabe qual é o direito é a parte onde tá mais brilhosa, tá? O lado avesso é a parte da borracha. O brilhoso, ele é mais acetinado. Eu demorei muito tempo para descobrir isso, então é bom compartilhar com vocês. Aqui eu vou colocar os grampos, para que esse tecido de forro não saia do lugar. E aí, nós vamos passar uma costura definitiva do lado do outro lado. Eu sempre gosto de fazer essa costura do lado onde tem a manta, onde tem o estruturador, tá? Então, eu coloquei os grampinhos, vou virar. Aqui eu vou passar uma costura definitiva, bem rente à cremalheira. Se você quiser usar o calcador para zíper, também você pode, mas eu sempre estou utilizando o calcador normal, eu não vejo necessidade de fazer a troca. Eu gosto de utilizar o ponto a largura número 3,5, tá? Ó, costurinha feita. Aqui eu jogo o forro pra trás. Agora eu vou fazer uma costura, um pesponto aqui bem bonito, rebatendo essa costura. Nessa hora é importante você aumentar a largura. Eu gosto de fazer o pesponto com o número 4. E aqui, como o meu tecido é rosa, a parte de cima eu estou utilizando a linha um pouco rosa. Mas aqui atrás é branco, então eu já troquei a linha aqui da bobina, coloquei branco. É sempre bom você utilizar a linha de acordo com a cor do seu forro, tá bom? Então, eu vou fazer o pesponto aqui. E aí, essa outra parte é a mesma coisa. Você posiciona o zíper aqui, passa uma costurinha de segurança, depois posiciona o forro olhando para o outro forro, né, direito com direito, e para o lado da manta ou do estruturador, você vai passar aquela costura definitiva. E depois vai abrir e vai fazer a costura de pesponto, tá bom? Então, eu vou fazer isso e depois eu já volto para mostrar para vocês.
Já tô terminando aqui o pesponto da outra parte. Esse pesponto é um ponto bem caprichado, porque é o que vai ficar aparente depois que a peça estiver pronta. Então, ele precisa ser estar bem alinhado. Olha. Olha só. Aqui atrás, né, como eu falei, eu utilizei a linha branca. Ficou bem bonitinho. Olha, a nossa necessaire está quase pronta, agora o que nós vamos fazer é colocar o cursor. Então, você vai escolher um lado, né? Esse lado aqui tá olhando pra mim, esse é o lado que eu coloquei a etiqueta. Então, da direita, eu vou colocar o cursor da direita para que ele feche pra esquerda, tá bom? Então, como que eu coloco o cursor? Eu pego esta parte maior que eu deixei aqui e abro um pouquinho, assim, corto um pouquinho dos dentinhos. Desse jeito aqui, ó. E agora eu vou colocar o cursor uma parte na maior e depois na menor onde eu cortei. Essa é a forma mais fácil que eu encontrei para colocar o cursor, tá, gente? Então, eu coloco o cursor e deixo ele posicionado bem no meio da peça. Agora, nós vamos fechar a necessaire todinha. Então, joga o que é de forro com forro, parte principal com parte principal, alinha bem. Aqui é interessante colocar os grampinhos, tá? Alinha bem, coloca os grampinhos. Já coloquei aqui os grampos. Vamos fazer uma costura da seguinte forma. Nós vamos começar aqui, ó. Aqui. Vamos costurar até aqui. E aqui até aqui. Vamos deixar aqui no meio do forro essa abertura, para nós podermos desvirar a peça. Aí, nas laterais, vamos fazer uma costura em toda ela. E na parte principal, você vai costurar todinha também, tá bom? Deixando apenas as caixinhas de leite para serem fechadas depois. Olha, já costurei em toda a volta, menos a caixinha de leite e também essa parte do forro, que eu deixei espaço para poder desvirar. Agora, nós vamos cortar um pouquinho desse excesso de zíper aqui, não muito, eu gosto de deixar 1 centímetro, mais ou menos. E também passar o isqueiro para dar uma seladinha, para ele não desfiar.
aqui eu queria falar uma coisa pra vocês. Na hora de costurar a parte do forro, eu não costuro em cima do zíper, do cursor, tá? Opa, desculpa. Eu não costuro em cima do zíper. Eu paro um pouquinho antes e depois eu continuo a costura. Então, o zíper não é costurado. Agora, nós vamos fechar a caixinha de leite. Nessa hora, é bom você abrir o zíper aqui por dentro, para você ter espaço para poder fazer isso aqui. Então, você vai alinhar a sua costura da caixinha de leite, alinhando estas costuras aqui, ó, uma de frente para a outra. Isso é importante, tá, gente? Porque se você se isso aqui não tiver alinhado, depois fica torto e fica um aspecto bem feio. Então, você vai fazer isso aqui, vai alinhar, vai colocar o prendedor, vai passar uma costura aqui de um pé de máquina. Vai fazer isso nas duas partes do tecido principal e nas duas partes do forro também, bem alinhadinho. Aí, depois você vai desvirar e vai fechar essa abertura aqui. Então, eu vou fazer isso, depois eu volto para mostrar para vocês. Olha só, aquilo que eu falei, das costuras estarem alinhadas, tá vendo? Isso é muito importante para uma peça. A questão da estética, né? A questão do teu capricho do teu trabalho, ó. O outro lado, perfeitinho. Então, agora, nós temos que fechar esse forro aqui. Ó, o forro também ficou alinhado, tá, gente? As duas partes. Vou colocar para dentro, para mostrar para vocês como que ela vai ficar. Você dá uma empurradinha aqui no zíper, tá? Pra ele encaixar. Dá uma ajeitada também aqui na parte de baixo, né? Pra que ele possa pegar o formato. Olha só que necessaire linda. Ó, ela é básica, porém, dependendo da estampa que você utilizar, ela fica muito charmosa. Ó a questão do zíper. Eu falei que eu não passo a costura em cima do zíper, então ele fica com esse acabamento aqui, ó, bem alinhadinho, bem certinho. Agora eu vou fechar o forro. Ai, ai, ai. A linha da bobina acabou. Isso que acontece quando você pensa que tá com a linha, com a bobina cheia e não está. Mas eu vou trocar. Já volto. E assim ficou a nossa nécessaire. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Ela ficou um tamanho muito bom. Ó, olha a etiqueta, como eu falei. Aqui eu dei um charme no zíper. Coloquei essas miçangas aqui.
Isso tudo agrega valor à peça, tá? Ó, por dentro, muito espaçosa. Vou colocar alguns itens aqui. Não tem muita maquiagem, mas só para vocês saberem o quanto de coisas que cabe. Ó. Aí você pode estar organizando as suas maquiagens. Como eu falei, cabe também, você pode fazer para transportar os seus esmaltes, né? Seus itens de manicure, enfim. Olha só. E ainda cabe bem mais, né? Tá vendo, né? Ficou muito linda, gente. Ainda mais nesse tecido aqui, bem bonito, né? Ó. E aí, vocês gostaram do passo a passo de hoje? Deixe aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se você vai fazer. E se você fizer, me marca lá no Instagram, é Jubotão Ateliê, que eu quero ver aquilo que você fez e eu vou repostar também, tá bom? Se você quiser deixar sugestões de aulas, alguma peça que você queira aprender, deixa aqui abaixo que eu vou ler com muito carinho. Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui. Beijos!